Olá, tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre o último tipo de sujeito de uma oração. Nós vimos nas aulas passadas que nós temos dois tipos básicos de sujeito. Nós utilizaremos uma classificação em que nós vamos dividi-lo em dois grandes grupos. Um é o sujeito determinado, ou seja, aquele que nós sabemos quem é, né? E outro é o sujeito indeterminado, que é aquele que nós não podemos precisá-lo. Vamos ver então como é que isso funciona. Vamos dar uma recapitulada então nesses dois tipos grandes de sujeito. Vamos ali ao nosso quadrinho branco. Olha lá. Vamos colocar primeiramente o sujeito determinado. O que é mesmo o sujeito determinado? Aquele que nós temos a possibilidade é de precisá-lo, ou seja, de falar quem é de fato o sujeito da oração. Ele pode vir de três formas possíveis. Vamos ver ali, ó. Maria jogou bola ontem. Quem é o sujeito dessa frase? Lembra daquela dica de ouro? Perguntar que ou quem antes do verbo. Quem jogou bola? Maria. Então ali a gente tem o quê? O sujeito simples. Por que o sujeito é simples? Porque ele vem escrito na frase e ele possui apenas um único núcleo. Lembra que núcleo é a palavra principal a partir da qual podem vir coisas acessórias a ela. Então, a gente pode colocar coisas em torno desse núcleo. Ó. A bela e comportada Maria jogou bola ontem. Nessa oração, o sujeito ainda continua simples. Por quê? Porque nós temos apenas um único núcleo, que no caso é Maria. Por quê? Em torno desse núcleo vão surgir palavras acessórias, como nessa oração aqui nós temos o artigo a e os adjetivos bela e comportada. Aqui, nessa oração aqui de cima, nós temos apenas o núcleo como parte de todo o sujeito dessa frase. Aqui não, aqui nós temos um núcleo com palavras acessórias, ou seja, com adjuntos, né? Só que o sujeito continua simples, porque há apenas um único núcleo. Agora, se eu colocar outros núcleos, esse sujeito deixa de ser simples e ele se torna o quê? Sujeito composto. Então, relembrando, sujeito composto ele é aquele que possui mais de um núcleo, 2, 3, 5, 10, 20, quantos forem possíveis. E temos a terceira forma do sujeito determinado, que é o sujeito que não vem escrito na frase, mas nós podemos identificá-lo, que ele se chama sujeito oculto. O sujeito oculto, ele pode ser estruturado de duas formas. Uma graças à flexão dos verbos, ou seja, certos verbos em sua parte final, eles mostram quem é o sujeito da oração, principalmente nas primeiras pessoas e também nas segundas pessoas. Joguei. Quem fez isso? O eu. Só que o eu ali, ele está escondido, mas nós conseguimos identificá-lo por quê? Pela terminação do verbo. Nós sabemos que todos os verbos terminados em ei, eles estão na primeira pessoa do singular, lá do pretérito perfeito, lá do passado concluído, né? Se nós colocarmos assim, ó, de ser joguei, nós colocarmos jogamos, mesma coisa. Os verbos terminados em mos,
eles estão na primeira pessoa do plural, nós. Então, quando nós temos essas terminações, nós conseguimos identificar quem é o sujeito dessas orações, tranquilo? Então, gente, esses são os tipos de sujeito determinado. E o sujeito indeterminado é quem? É aquele que nós não sabemos ao certo quem fez ou quem é o autor de uma ação verbal. Como, por exemplo, a gente escreve assim, jogaram bola ontem. A gente não sabe ao certo quem é que fez isso, mas nós sabemos que é um grupo de pessoas, mas nós não sabemos identificá-las ao certo. Portanto, nós temos aí o sujeito indeterminado, que é aquele sobre o qual paira um certo mistério, né? Também nós temos uma outra forma de estruturar o sujeito indeterminado. Que nem assim, precisa-se de jogadores. Vamos colocar ali, então, aquela perguntinha de ouro para saber quem é o sujeito de uma oração. Quem precisa? Alguém, mas nós não sabemos ao certo quem. Então, a gente tem duas formas de estruturar o sujeito indeterminado. Um é colocar o verbo na terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Jogaram, pintaram, fazem muito barulho logo cedo. Quem faz muito barulho logo cedo? Não sei, mas alguém deve fazer isso. Ou a gente coloca um verbo na terceira pessoa do singular, um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que pede preposição antes do seu complemento, como o verbo precisar, o verbo gostar, porque quem precisa de alguma coisa, quem gosta de alguma coisa. Então, esses dois verbos, os quais eu mencionei, eles são transitivos indiretos. Por quê? Porque eles pedem complemento com o auxílio de alguma preposição. Nesse caso, a preposição de. Mas nós temos outros verbos que pedem outras preposições, né? Como com, para, a. Tranquilo? Então, esses verbos transitivos indiretos mais a partícula CSE, eles trazem sujeito indeterminado, ou seja, aquele sujeito que eu não sei ao certo quem é, né? Como é o caso ali do precisa-se, ou assim, necessita-se de ajuda. Quem necessita de ajuda? Não sei, alguém. Então aí nós temos o sujeito indeterminado. Agora nós vamos ver um caso em que as orações não possuem sujeito, ou seja, não há um autor para uma ação verbal. Quando é que isso acontece? Em certos casos. Vamos ali ao nosso material dessa semana para nós precisarmos quem é esse tal de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Vamos abrir aqui. Ali, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é acompanhado por um verbo impessoal. Vamos definir então o que é um verbo impessoal. Ele é aquele que não possui sujeito, vindo, portanto, sempre na terceira pessoa do singular, que é a que indica quando não há sujeito em uma frase. Ou seja, é impossível nós colocarmos um pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, antes do verbo. Então, os verbos impessoais mostram o quê? Fenômenos da natureza, como chover, nevar, trovejar, tempo decorrido. O que é tempo decorrido? Tempo que já passou. Como se usam os verbos ser e fazer em certos casos. E ou a existência ou
acontecimento de algo. Vamos aos exemplos de sujeito inexistente. Neva na Serra Gaúcha. Quem é o sujeito nessa frase? Vamos fazer aquela pergunta. Quem neva? Não tem, então a gente coloca 0. Não tem, simplesmente neva. Não há um autor para essa ação verbal. Portanto, esse tipo de sujeito ele não existe. Nós não podemos colocar um pronome pessoal reto antes daquele verbo neva. Tranquilo? Então, ele neva, eu, tu neva. Não dá para colocar. Então, esse sujeito aí ele é inexistente. Outra coisa, faz tempo da sua ida a Gramado. Quem é o sujeito? Quem faz tempo? Não tem. Quem faz? A gente não tem sujeito aqui. Vamos colocar 0 de novo. Porque o verbo fazer aí, ele está com sentido de tempo que já passou. Então, o verbo fazer, ele deve estar sempre na terceira pessoa do singular, quando ele indicar isso aí, tempo que já passou, faz tempo, Por exemplo, faz 10 anos da sua ida a Gramado. Nunca é fazem 10 anos, não, é faz. Porque esse sujeito aí, ele não existe. Então, a gente coloca como sujeito indeterminado, sujeito inexistente, porque ele tem sentido de que não há um autor para essa ação verbal. Então, verbo fazer, com sentido de tempo já passado, transcorrido, ou seja, que já passou, ele não tem sujeito. E, gramaticalmente, nós assinalamos a falta do sujeito pela terceira pessoa do singular, quando ele está ali na terceira pessoa do singular, ou seja, sem nenhum tipo de desinência, número pessoal ali no final desse verbo. Tranquilo? Então, outra forma de sujeito inexistente bastante comum é o verbo haver com sentido de existir. Há 10 anos, vírgula, ele viajou a Gramado. Aqui a gente tem o que? 2 orações. Quem há ali há 10 anos? Quem é o sujeito? Não tem, então, portanto, é 0. A outra frase, sim, tem sujeito. Quem viajou? Ele. Então, a outra frase ali tem um sujeito simples, só que a outra frase anterior do verbo haver não tem sujeito. Então, ali aquela primeira, ela é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tranquilo? Então, esses são os 3 casos mais comuns em que não há sujeito em uma oração, com verbos que indicam fenômeno da natureza, Como, por exemplo, vou colocar mais um, trovejou muito no fim de semana. Vamos à pergunta clássica do sujeito: quem trovejou? A gente não sabe. Por quê? Porque não existe um autor para essa ação verbal. Portanto, nós temos o quê? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Só que esse tipo de sujeito com os verbos de fenômeno da natureza, eles podem ter uma complicaçãozinha, Nós vimos então que os verbos de fenômenos da natureza não possuem sujeito. Portanto, eles devem permanecer na terceira pessoa do singular sempre, porque são impessoais, ou seja, eles não atribuem pessoa a si mesmos. Só que, quando nós utilizamos esses verbos fora do seu sentido padrão, eles adquirem
sujeito, ou seja, eles podem se flexionar em várias pessoas, que nem assim, ó. Choveu muito no sábado. Quem é o sujeito aqui? Quem choveu? Não há autor, é zero, sujeito inexistente. Agora, se eu colocar assim, ó, notas ruins choveram na prova. Quem choveram aqui? Agora sim vai adquirir sujeito. Foram as notas baixas que choveram ali na hora da prova. Portanto, a gente tem o verbo chover ali sendo pessoal, ou seja, adquirindo sujeito. Por que isso acontece? Porque o verbo chover aqui, ele foi utilizado fora do seu sentido padrão, fora do seu sentido normal, do seu sentido denotativo. O verbo chover aqui, está no sentido conotativo, ou seja, figurado. Choveram aqui tem o quê? Tem sentido de caiu em grande abundância, que houve muitas ocorrências. Então, notas ruins choveram na prova. Este verbo chover, ele está pessoal, ou seja, ele adquiriu sujeito, porque ele está fora do seu sentido normal. Quem é o sujeito ali? Notas ruins. E é um sujeito simples, por quê? Porque possui um único núcleo que é notas. Porque a palavra ruins é um mero adjunto para esse substantivo. Tranquilo? Então, muita atenção nisso, que às vezes provas de concurso pegam os candidatos ali. Porque a maioria dos candidatos apenas decora, né? Verbos de fenômenos da natureza nunca vão possuir sujeito. Cuidado, bebê! Eles vão possuir, sim, quando eles estiverem fora do seu sentido padrão, fora do seu sentido normal. Vamos lá então, vamos voltar ao nosso material. Agora tem os exercícios. Relacione as orações, desse lado aqui, com os tipos de sujeito aqui. Choveu muito ontem à noite. Olha lá, o verbo chover no seu sentido clássico é de precipitação. Então, o sujeito é o tipo 3, que é a oração sem sujeito. Cantar faz bem para a alma. O que faz bem? Cantar. Então, aqui nós temos um sujeito simples, é o tipo 5 aqui, 5. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. O que já estão no carro? As chaves e as malas da Joana. Nós temos um sujeito que possui quantos núcleos ali? Chaves, malas. O sujeito então é composto, é o tipo 1. Não encontraram o culpado. Quem encontraram? Quem não encontraram? Alguém. Então o sujeito aqui é o 4, indeterminado. Perdi o voo. O sujeito quem é? Quem perdeu o voo? Eu. Só que ele não aparece ali, mas ele é facilmente identificado pela terminação verbal. O sujeito, então, é o 2, oculto, tranquilo? 2 ali, ó. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os. A festa continuou madrugada afora. Quem é o sujeito ali? O que continuou? A festa. O sujeito ali é a festa e é simples, porque possui um único núcleo que é festa, tranquilo? Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Que ou quem encerrou? Quem encerrou? Quem é o autor dessa ação verbal? Está ali no final, o diretor da empresa. O sujeito aqui é simples, por quê? Porque possui um único núcleo que é diretor. Tudo que está em torno desse substantivo é mero adjunto. Eles são o quê? O e o da empresa são o quê? Elementos acessórios para esse substantivo. Agora, uma certa atenção para essa oração, gente. Vamos apagar aqui o quadro. Assim, ó, encerrou a reunião o diretor da empresa. Temos ali uma oração que está estruturada fora da ordem padrão da nossa língua. Por quê?
A nossa língua, ela é estruturada num processo assim, SVO. Vocês podem ler isso em certos livros um pouco mais complexos de gramática. Uma língua SVO, ela é uma língua formada de sujeito, verbo e objeto. Objeto será um dos nossos próximos assuntos, mas entendam isso como complemento do verbo, como uma palavra que certos verbos precisam para terem sentido completo. O que é uma língua SVO? Quando nós pensamos uma frase, nós a estruturamos preferencialmente dessa forma: sujeito, verbo, objeto. Olha lá, que nem assim, ó. O diretor da empresa encerrou a reunião. Temos ali uma oração ou uma frase com verbo estruturada de acordo com a forma mais padrão da nossa língua, que é SVO. Temos o sujeito, aqui ó, o diretor da empresa, temos o verbo, encerrou, e o objeto, ou seja, o complemento desse verbo, a reunião. Então, isso aí é uma oração estruturada em SVO. Agora, aquela questão dali de cima, nós temos que a quebra dessa ordem. Quando uma frase vem escrita dessa forma na nossa língua, nós vamos falar que isso aqui constitui a chamada ordem direta, ou seja, a ordem normal da frase na língua portuguesa, que ela é estruturada em SVO, sujeito, verbo, objeto. Aí quando nós quebramos essa ordem direta, acontece que nós temos que montar mentalmente essa frase na ordem direta. Por causa disso que frases assim, elas demandam o quê? Mais de uma leitura, porque meio que tem que parar, opa, deixa eu estruturar isso aqui na minha cabeça, porque nós como falantes de português, nós tendemos a organizar as frases assim, SVO, tranquilo? E quando a gente coloca isso fora de ordem, nós vamos ter que fazer um exercício mental. Então, assim, ó, essa frase foi mais complicadinha de achar o sujeito, porque quebra a ordem direta, tranquilo? Agora a frase C ali, ó. Bateram no meu carro. Quem bateram? Alguém, não sei quem, eu desconheço quem fez essa besteirinha. Então ali nós temos o sujeito indeterminado, que ele não vem escrito ali na frase, e também eu não sei quem é ao certo. Faz muitos anos que ele partiu. Nós temos duas frases aqui, ó. A primeira, faz muitos anos. Quem faz muitos anos? Não sei, porque não existe. Aqui nós temos o quê? O sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E aqui nós temos uma outra frase, ele partiu. Quem partiu? Ele. Aqui nós temos o sujeito simples, que tem apenas um único núcleo, que é ele. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. O que são essenciais? Estudo e dedicação. O sujeito está aqui e ele é composto por haver mais de um núcleo. Tranquilo? Agora vamos a uma outra questão que é de vestibular. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Vamos achar o verbo? Faltou. O que faltou? O que nunca me faltou? Ajuda. O sujeito está depois do verbo, então está fora da ordem direta. Se nós formos colocar essa frase na ordem padrão da nossa língua, ficaria assim, ó. Ajuda nunca me faltou nas dificuldades. Começamos pelo sujeito, verbo e algum complemento ou adjunto. Tranquilo? Então, o sujeito é ajuda e é simples. Alternativa D de dado. Aqui nós temos uma questão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 2008. Pergunta assim: há sujeito indeterminado em... Sujeito indeterminado, lembra? Aquele que não vem escrito e não pode ser precisado, ou seja, não pode ser identificado ao certo. Não deve haver problemas com a sua contratação. O que não deve haver
problema. Aqui o sujeito é inexistente. Precisa-se de mais computadores no escritório. Quem precisa? Não sei. Alguém. O meu chefe, um outro chefe, uma outra pessoa na nossa empresa. Ou seja, alguém precisa, mas não está certo quem precisa. Então, a alternativa correta dessa questão é a B de bola. Mas vamos ver o sujeito das outras. Dê-se ciência às partes da decisão. Aqui a gente tem o sujeito, aqui é ciência, né? E as partes da decisão. Se é, assim, é dada ciência às partes da decisão. Essa frase é bem difícil de se identificar o sujeito. Por quê? Porque isso aí vai ser um dos nossos próximos temas, que são as vozes verbais. Aqui nós temos uma frase só a título de curiosidade, que está na voz passiva sintética, ou seja, um verbo mais o índice C, que é o índice apassivador do sujeito. Termos difíceis, mas calma que nós vamos aprender isso também. Alugam-se apartamentos, mesma coisa, apartamentos é o sujeito e vem depois o verbo. É preciso entrar com um novo recurso. O que é preciso? Quem é preciso? Entrar com um novo recurso. Nós temos um sujeito em forma de oração. Isso aí é um assunto para depois também. Então, a alternativa correta aqui é a B de bola, que o verbo precisar ali está com sujeito indeterminado. E aqui é um exercício para vocês escreverem. Escreva orações com os tipos de sujeito pedidos. Sujeito composto por 3 núcleos. Nós podemos fazer algo assim, ó. Pedro, João e eu jogamos bola. Temos 3 núcleos aí. Pedro, João, eu. Tranquilo? Então vocês têm que fazer algo similar, ou seja, parecido com isso que eu mencionei. Sujeito simples com ser inanimado, ou seja, sem vida. Algo como assim, né? O ar. O ar está poluído. Temos um sujeito simples, que tem um único núcleo, ar, e ele é sem vida, ou seja, é algo que não compartilha de vida como nós seres humanos e também os outros bichos. Sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural. Comeram meu bolo. Verbo na terceira pessoa do plural e o sujeito está indeterminado, ou seja, não sei quem é que fez esse ato horrível. Sujeito oculto com verbo na primeira pessoa do singular, o eu. Né? Comi um bolo ontem. Eu. Só que está oculto porque ele não vem escrito, mas eu sei ao certo quem é o sujeito dessa frase de que eu falei. Sujeito composto por 2 núcleos. Tipo essa frase daquele exercício ali do 3, não, do 2. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Temos um sujeito composto por 2 núcleos ali. Tranquilo? E ali fala sobre os verbos de fenômeno da